Olá, eu me chamo Guilherme Mota. Estou aqui para apresentar a nossa segunda GS de Prompt de 2025. O tema dessa GS foi Future Works, Trabalhos do Futuro. E a proposta dada pelo nosso professor de Prompt foi criar um agente de carreira adaptativa, que seria um agente que ajudasse o usuário a desenvolver melhor as suas habilidades para decolar na sua carreira. Com a chegada das inteligências artificiais, muitas profissões vão ser automatizadas. E essas habilidades vão ajudar o usuário a se manter nessa área e progredir em sua carreira. O nosso agente, nós preferimos alimentar ele com a API da OpenAI, que é o que nós estamos mais familiarizados como nosso professor utilizou ela mais nas aulas, estamos mais habituados a utilizar ela. Aqui está a primeira função, que é a função base. Ela recebe como ela deve se portar, que é o System Prompt, e alguns exemplos, e a resposta do usuário. Ela vai gerar a resposta dela e vai retornar a resposta que ela gerou. Aqui a primeira funcionalidade. Ele é a análise de risco. Ele recebe a profissão e as tarefas que o usuário executa. Aqui ele recebe o System Prompt, que é o jeito que ele deve se portar e alguns exemplos de pergunta e resposta. E ao final da função ela retorna a resposta. A segunda seria o Upskilling, que ele recebe a profissão, as tarefas e as habilidades do usuário e dá algumas dicas para esse usuário de algumas habilidades que ele pode melhorar para que no futuro ele consiga progredir na sua carreira e não seja substituído por inteligência artificiais. Aqui eu dou alguns exemplos e ele retorna a resposta. Na terceira funcionalidade, que é o reskilling, ele recebe a área atual do usuário e a área que ele quer se transferir. Ele vai dar as habilidades que ele pode reutilizar na área e vai dar algumas dicas de 3 a 5 habilidades que vão ser necessárias para ele desenvolver para atuar nessa área. Que eu dou e ele retorna. E a quarta é um simulado básico para ele testar suas habilidades nessa nova área que ele está querendo migrar. Aqui ele recebe a pergunta do usuário, ele gera a pergunta do usuário e aqui ele pede a resposta. Aqui eu dou um exemplo do K, né, como ele deve se portar, o que ele deve pedir. E aqui eu chego no menu principal, que é onde vai ocorrer toda a interação com o usuário. Eu dou as opções e aqui eu tenho um teste de erro, né? Se ele escolher alguma opção que não tá entre essas 5, eu vou perguntar para ele de novo e dar que a opção é inválida. Esse modelo nós focamos em deixar muito visual para o usuário. Aqui eu estou testando, eu coloco análise de perfil. Ele escolheu a opção 1. Eu dou todas as informações, o resultado que ele pode desenvolver. E aqui, ó, pressione Enter para voltar ao menu. Está muito visual. Ó, aqui, ó. Informe sua profissão, quais suas habilidades. Ele dá as respostas. Por 3, o reskilling. Ele dá a área atual e a área que ele quer migrar. E ele dá as respostas. E por último, a entrevista. Ele está gerando as perguntas, as respostas. E ao final ele dá a avaliação dele. Caso o usuário não queira mais utilizar, ele aperta 0 e sair. Como você pode ver, está bem funcional, ele está dando respostas bem completas, bem formuladas, e o funcionamento do menu está perfeito.
Esse é o nosso projeto e muito obrigado.